reportagem da Rádio Arapuã conversa com o ex-prefeito da cidade de Iraúna e também disputou o último pleito eleitoral lá naquele município. Doutor Paulo traz o seu bom dia inicial aos ouvintes da Arapuã FM. Bom dia, Joselito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arapuã FM de Cajazeiras. Rádio essa, que nessa programação tem uma grande audiência em toda a região. Então, eu quero dar um bom dia a todos os iraunenses e dizer para eles que é de uma grande satisfação em usar esse espaço para que eu possa esclarecer essa atual situação política do Iraúna, que é de muita importância para o futuro da nossa cidade. É uma coligação que foi fechada, que foi realizada, e que a gente sabe que o povo do Iraúna, que está bastante ansioso, está aguardando essas explicações para que eles passem a assimilar melhor todo esse processo político, esse processo democrático que se realizou agora em Iraúna, que serviu até de exemplo e de modelo para demais cidades circunvizinhas. Doutor Paulo, como foi a receptividade do seu eleitorado com essa decisão de aliança com a atual prefeita Glória Giante, que foi sua opositora na eleição passada? Realmente, José, foi um impacto muito grande. Mas isso a gente não fez de uma forma assim arbitrária e nem de uma forma imediata. Isso foi tudo um amadurecimento da minha parte, da parte dos nossos correligionários, as nossas lideranças políticas, como também com as lideranças políticas que são aliados à prefeita. Essa união, essa aproximação começou justamente quando precisamos da maioria fazer a presidência da Câmara. A gente tinha 3 vereadores, a prefeita tinha 2 e o outro lado tinha 4. Então, na expectativa nossa de chegar ao mandato, chegar ao poder com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, nós achamos por bem se aliar à prefeita, porque eu ganhando a questão, então, eu ganhando o processo que está em andamento, o processo eleitoral, eu passaria a ser o prefeito e imediatamente eu já estaria com a maioria da Câmara e a presidência da Câmara ao meu lado. E o vereador Jailson Nogueira, justamente com sua habilidade, ele conseguiu conversar com os vereadores, conseguiu conversar com os seus correligionários, e nós chegamos a um consenso que o melhor caminho para as lideranças de Iraúna, do nosso grupo e do grupo da prefeita, seria essa união. Com isso aí, a gente teve essa aproximação, a gente passou a observar a administração da prefeita e que ela tinha alguma coisa em comum com a gente, que era justamente aquela administração aberta, a administração voltada para o município, voltada para o povo de Iraúna em geral e não para grupos que eram privilegiados. Então ela passou a fazer uma administração sem perseguição. Ela não fazia perseguição ao nosso grupo e a gente fazia uma oposição com responsabilidade, fazendo com que a administração dela melhorasse mais ainda para que o Iraúna pudesse crescer e desenvolver, que é o maior objetivo nosso, é o desenvolvimento de Iraúna. Então, por aí começou pela presidência da Câmara. Depois, a gente sentiu a necessidade dos grupos se unirem, porque diante da sua administração, diante dos exemplos que ela dava como administradora, a gente passou a ver que tinha muita coisa a ver com o que a gente pensava para o Iraúna. Então, foi aí que começou essa nossa aproximação e culminou com a gente formando essa nossa chapa. Então, eu sei que os meus eleitores queriam que eu saísse candidato a prefeito. Isso aí também seria e é um desejo meu. Só que eu terminei de sair de uma campanha. Por uma questão financeira, eu não poderia ocultar e sair nesse momento. Eu não tenho condições de bancar uma campanha majoritária em Uiraúna logo 4 anos depois. Então, o que aconteceu? Nós fizemos essa união, costuramos esse acordo em cima de coisas concretas, coisas que a gente sabe que realmente existe a realidade. Então, caso eu ganhe
o processo eleitoral em João Pessoa, aí sim, aí eu passaria a ser o candidato a prefeito e a doutora Jeane passará a indicar o seu vice-prefeito. E os dois grupos continuarão unidos para que a gente tenha uma vitória esmagadora agora em 2012. Se eu não conseguir a vitória no processo eleitoral em João Pessoa, então o que acontece? A doutora Jeane, que já é a prefeita, continuará como candidata a prefeito e eu sairei o vice-prefeito para que esse nosso grupo se fortaleça mais ainda. Então, com um compromisso já de que daqui a 4 anos, depois do terminar o próximo pleito, ela não pode mais ser candidata a prefeita e assim ela vai nos apoiar alguém do nosso grupo para que a gente possa se fortalecer. Nosso grupo muito unido, o doutor Geraldo, Zé Diló, doutor Laurentino, Pingo d'Água, o grupo Magalhães, Jailson, Bevenuto, Iracema. Então todos nós e maiores lideranças do Iraúna, também estamos todos nós unidos nesse grupo e nessa corrente que é realmente o melhor para o Iraúna. Doutor Paulo, com relação ao apoio do senador, do até então senador Wilson Santiago, qual é a expectativa do grupo? A expectativa de que ele passe a apoiar, mesmo sabendo que na última eleição o senhor não apoiou? Realmente, a minha história com o senador, o ex-senador, né, o Wilson Santiago, não é nada pessoal, é político. Todo mundo presenciou o que foi que aconteceu, mas eu acho que ele já parou para pensar e viu a grande arbitrariedade, a grosseria, o gesto antidemocrático que ele praticou quando cassou a minha candidatura e demais 6 candidatos a vereador praticamente eleitos. Eu acho que toda a liderança política, como ele que pensou depois do que tinha feito, eu acho que ele deve ter se arrependido muito. E agora o Wilson Santiago sofre na sua própria pele, na sua própria carne, a mesma situação como eu fiquei. Então eu acho que ele passa agora, nesse momento, as mesmas dores, só que eu acho que uma dosagem bem maior, que não se pode comparar perder um mandato de prefeito para um mandato de Senado. Então eu acho que isso aí o Wilson Santiago já pensou muito a esse respeito, e eu acho o seguinte, jamais ele irá fazer na sua história política um ato tão grotesco como ele fez em Uiraúna, na sua própria terra. Que às vezes a gente pode até caçar a candidatura de um adversário, mas caçar a candidatura dos seus correligionários, que sempre acompanharam, que sempre votaram nele, então isso é uma coisa, é uma lesão irreparável. Mas eu digo aqui, repito, já tive outras oportunidades de dizer, que pessoalmente eu não tenho nada contra a pessoa de Wilson Santiago. Ele é um aliado da prefeita, eu não estou para prejudicar nem dificultar qualquer que seja a negociação da prefeita com ele, e eu acredito o seguinte, se ele continuar pensando para o bem do Iraúna, ele vai apoiar sim a doutora Jeane na sua próxima campanha, porque ela foi fiel a ele, votou com ele, e ela também tem a possibilidade de sair candidata ou não. Eu não estou aqui para dificultar essas negociações. Por mim, não tem nenhum problema ele subir no palanque da candidata a prefeita de Glória Jeane ou do doutor Paulo Arthur. Doutor Paulo, na eleição passada para governador, o senhor apoiou o atual prefeito, o atual governador Ricardo Coutinho, juntamente também com Rômulo Gouveia. Foram eleitos no último pleito. O ex-prefeito Bosco Fernandes também apoiou. Qual é a sua expectativa no tocante ao apoio na cidade de Uiraúna? Todo esse processo que foi ventilado, que foi costurado e chegou a ser concretizado, ele foi participado ao vice-governador Rômulo Gouveia e também ao governador Ricardo Coutinho, aquelas pessoas ligadas a ele. E, como o Rômulo Gouveia disse para a gente, que todo acordo é bom. Ele estava pronto a nos apoiar, estava pronto a dar toda a cobertura a gente. E o governador sabe que o deputado estadual aliado à Glória Jeane, a prefeita, é Lindolfo, que é o seu líder, né? Líder da bancada. Então acredito que essa coisa está muito próxima, e desse apoio nós vamos ter com certeza, porque o governador vai querer mais aliado para a sua futura candidatura, a sua reeleição a governo do estado. Cássio Cunha Lima também está aí, está sabendo dos acontecimentos, e eu tenho a certeza que nós vamos ter sim o apoio de todos eles. O senhor falou do deputado estadual Lindolfo Pires.
Na última eleição, o senhor apoiou o deputado estadual José Aldemir. José Aldemir teve alguma contribuição para a formação dessa aliança? Comigo mesmo, pessoalmente, nós não falamos, porque eu estou um pouco até insatisfeito com o deputado José Aldemir, e eu acho que ele deve ter conversado com o doutor Geraldo, com o Bevenuto e com outras lideranças. Mas, a esse respeito, eu, com o deputado José Aldemir, eu estou um pouco distante dele, por conta dos acontecimentos que aconteceram a escolha do meu nome para ser o superintendente da 9ª Região de Saúde, que ele não aceitou o meu nome. E eu queria, justamente nesse momento, aproveitar que, apesar de eu não ter escolhido, mas a pessoa que foi escolhida é de Uiraúna, é de uma capacidade muito grande, a doutora Maura, e eu tenho certeza que ela está fazendo um papel muito importante, e eu quero dizer para ela, para toda a família dela e para todos os uiraunenses, não tenho nada contra a doutora Maura, muito pelo contrário, ela é muito competente, capacitada, está desenvolvendo um papel que eu acredito, melhor ainda mais do que se eu tivesse no cargo que ela está hoje. Ela está de parabéns pelo seu trabalho, e eu estou pronto a dizer para ela, e na hora que ela precisar de mim, eu estou ao lado dela para servir e dar apoio a todo o seu trabalho. Doutor Paulo, para finalizarmos, essa aliança, depois da aliança firmada com a prefeita Glória Jeane, o grupo político liderado por doutor Paulo, doutor Geraldo e os demais membros, já começam a ter também uma participação na administração da prefeitura? Justamente na minha campanha, eu não conhecia a doutora Jeane. E foi assunto de palanque, foi assunto de tema de música, mas eu quero dizer que, com o decorrer do tempo, que a gente passou a observar a sua administração, a sua maneira de conduzir os seus eleitores, a sua maneira de conduzir os seus adversários, que a tinha como adversário, mas como respeito, e a maneira que ela conduziu o seu relacionamento com o ex-prefeito João Bolsonaro Fernandes. A gente conversando, ela passou a dizer os momentos difíceis que ela passou ao lado de João Bolsonaro, que ele queria continuar sendo o prefeito de Uiraúna. Queria que ela não andasse nem na prefeitura para atender os eleitores. Queria administrar a cidade como se ele realmente fosse o prefeito. E ninguém, eu acredito, ninguém iria aceitar uma coisa dessa. Ela falou das pressões que recebeu, chegou ao ponto de querer até renunciar ao mandato para evitar esse problema, procurou o ex-prefeito João Bolsonaro Fernandes para conversar, para se acertar, mas ele passou a persegui-la, a destruir a sua administração. E nós que fazíamos uma oposição responsável, passamos a admirar a sua administração e nos aproximamos. Esse é um momento muito melindroso. A gente está deixando nas mãos dela, que ela decida, que ela chame seus secretários, que ela chame seus eleitores, e nós estamos aguardando, que isso é um momento de transição, é muito melindroso. O que eu quero aproveitar nessa oportunidade é pedir a todos os meus amigos, meus correligionários, o povo de Uiraúna, tenham paciência, tenham calma, que a gente vai fazer o melhor pelo Uiraúna. Peço a compreensão de todos os meus eleitores, como eu já disse anteriormente, eles queriam que eu saísse candidato a prefeito, mas eu não tive condições por um motivo já explicado. Então nós estamos aliados à doutora Jeane, a prefeita, vamos procurar fazer uma boa administração, vamos unir a nossa experiência juntamente com a experiência que ela já adquiriu na sua administração, e eu tenho certeza que nós vamos sim fazer o melhor possível para o Uiraúna, porque ela tem uma assessoria competente, e eu tenho certeza que unindo o que a gente já fez com o que ela está fazendo, vai ser bem melhor. E quando a gente passou a discutir os problemas principais da cidade, o que a gente frisou mais foi justamente o problema da saúde de Uiraúna. Porque Uiraúna é uma cidade do médico. Não se pode uma cidade que tem tanto filho médico, tanto filho competente, a cidade ficar, às vezes, até 24 horas sem a cobertura da saúde. Então, eu quero dizer a todos vocês o seguinte, que a saúde do Uiraúna vai melhorar muito, muito, muito. Por quê? As cirurgias que eu faço em Souza, em Cajazeiro, em Pau do Céu, eu poderei fazer todas elas em Uiraúna,
porque o Hospital Menino Jesus está aparelhado, o Hospital Menino Jesus está com anestesista, e nós estamos aliados ao governo do Estado e à Prefeitura Municipal. E o povo do Iraúna pode ficar ciente de uma coisa: dê mais um tempinho para que a gente possa se organizar. Nós estamos nos encontrando, estamos conversando, estamos discutindo. E o tema primordial de Iraúna, com essa nossa união, é justamente o que eu mais queria que acontecesse: a melhoria da saúde de Iraúna. Doutor Paulo, nós agradecemos e deixamos o espaço para que o senhor possa deixar a sua mensagem final a todo o nosso público ouvinte. Pronto, eu quero dizer a todos vocês, povo de Iraúna, que foi bom, não só para a gente, para os filhos de Iraúna, mas também para o Iraúna, nessa união. Foi uma demonstração de sabedoria, uma demonstração de renúncia, uma demonstração de democracia. Então, Iraúna hoje pode dizer que, já que é uma cidade democrata, uma cidade culta, ela hoje passa a ter um semblante diferente, melhor ainda. Por quê? A gente sabe que a parceria, quando ela é para o bem, só quem ganha é o município, só quem ganha é o povo de Iraúna. Eu quero dizer o seguinte, que nesse momento, mais uma vez eu peço a compreensão dos meus eleitores. Os nossos adversários estão correndo nas ruas, estão mentindo, dizendo que houve compra, o que eu me vendi, dizendo que a doutora Jane me deu 500 mil, me deu 400 mil, 600 mil. Tudo é mentira. Tudo a mentira tem perna curta. O que aconteceu foi justamente o seguinte: tudo pelo Iraúna. E eu quero dizer que eu sou um profissional, tenho 30 anos de formado, sou médico, tenho meus empregos, tenho o meu trabalho, tenho minha responsabilidade, tenho minha família, meu nome e o nome de Iraúna para defender aonde é que eu esteja. Não existiu compra, existiu sim uma coligação para o bem de Iraúna.